Boa noite, hoje é dia 17 de agosto e vamos para o nosso devocional da noite, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em João, capítulo 11, versículo 4. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor traga para minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho segundo João. Circunstância da escrita, João escreveu por último, quando já era muito velho, provavelmente em Éfeso, e escreveu sabendo o que os outros três já haviam contado. Por isso, omite quase tudo o que eles narram e nos dá aquilo que faltava: as longas conversas, os diálogos noturnos, a oração do capítulo 17, o cenáculo inteiro. O cenáculo interior. Era o discípulo a quem Jesus amava, o que se reconstou no peito dele na ceia, e a quem foi confiada a mãe do Senhor ao pé da cruz. 60 anos depois, aquele homem escreve com a serenidade de quem viveu, de quem passou uma vida ruminando o que viu. Ele mesmo declara o seu propósito, e nenhum livro da Bíblia é tão claro sobre a razão de existir, mas estes foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida pelo seu nome. Não escreveu para informar, escreveu para converter. Cada sinal escolhido ali está ali com um fim evangelístico. Contribuição para a Bíblia. Esse evangelho apresenta Cristo como Filho eterno de Deus e o faz desde a primeira linha, sem berço, sem genealogia, no princípio. E depois vem a frase mais espantosa jamais escrita em língua humana: e o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Medita nas duas primeiras palavras juntas, a palavra que era Deus feito carne, não parecendo carne, não vestido carne, mas com um manto, mas feito carne. E habitou entre nós, e o verbo que ali está significa armar tenda. Deus armou tenda no nosso acampamento. Aqui está os 7 grandes eu sou, e cada um deles é a reivindicação da divindade que os judeus entenderam perfeitamente, pois tentaram apedrejá-lo por isso. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade, a vida e a videira verdadeira. E o mais alto de todos, antes que Abraão existisse, eu sou. É também o Evangelho da Graça Soberana, e quem o lê com atenção não escapa disso. Aqui se diz que ninguém pode vir a ele se o Pai não o trouxer, que todo aquele que o Pai lhe dá certamente vem, e que as suas ovelhas ouvem a sua voz e ninguém as arranca da sua mão, e que é preciso nascer do alto, e que o vento sopra onde ele quer. No mesmo livro está o convite mais largo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Prego as duas coisas com a mesma convicção, porque as duas estão aqui. E o terceiro capítulo contém aquele versículo que a criança decora e que o teólogo não esgota: Deus amou o mundo de tal maneira, e o dom foi o Filho unigênito. O amor de Deus não se mede por sentimentos, mede pelo preço que se pagou. Estrutura, capítulo 1. O prólogo e os primeiros discípulos, o Verbo eterno, a luz que as trevas não venceram, João Batista apontando e dizendo: eis o Cordeiro de Deus, e André trazendo o irmão. Capítulo 2 ao 12. O livro dos sinais, 7 sinais escolhidos entre eles,
a água em vinho, o paralítico em Betesda, os 5.000, o andar sobre o mar, o cego de nascimento e a ressurreição de Lázaro. Entremeados estão os grandes diálogos, Nicodemos de noite, a samaritana no meio-dia junto ao poço e os debates cada vez mais duros no templo. Termina com a hostilidade decidida e as últimas semanas às portas. Capítulo 13 ao 17, o cenáculo. Ele lava os pés do discípulo, anuncia a traição, dá o mandamento novo, promete o Consolador, fala da videira e dos ramos, avisa que o mundo os odiará. Então ora aquela oração pelos seus, pedindo que sejam um e que estejam onde ele está. 5 capítulos que valem uma biblioteca. Capítulo 18 e 19, a paixão, a prisão no jardim, os julgamentos, a pergunta de Pilatos sobre a verdade, a coroa de espinhos, a cruz com a mãe entregando ao discípulo e o está consumado, que não é gemido de um vencido, mas o grito de um trabalho terminado. Capítulo 20 e 21, a ressurreição, Maria Madalena chamada pelo nome no jardim, os discípulos no cenáculo, Tomé com as suas dúvidas honestas, e a mãe e amanhã na praia com o peixe assado e a tríplice pergunta a Pedro: tu me amas? Termina dizendo que o mundo não poderia conter os livros se tudo fosse escrito. Spurgeon em João: se tivesse de ficar com um só livro, além dos Salmos, ficaria com este. Preguei do 3º capítulo mais do que qualquer outro texto da Escritura, e sempre com a mesma insistência sobre o nascer de novo. Dizia eu, pode ser batizado, catequizado, moralizado e civilizado, e ainda assim não será salvo. Porque o que é nascido da carne é carne, precisa nascer de nascimento, não de reforma. O 10º capítulo tem sido meu descanso nas horas de dúvida sobre a minha própria perseverança. Ninguém as arranca da minha mão. A segurança não está no aperto da mão da ovelha, e a ovelha não tem mão para apertar. Está na mão do pastor e na do pai, um dentro da outra. Nenhum ladrão desata aquele nó. O 6º capítulo me custou ouvintes como custou o próprio mestre. Quando preguei que ninguém pode vir ao Pai, vir a Cristo, se o Pai não o trouxer, houve gente que disse que aquilo desanimava os pecadores. Respondi que era o próprio Senhor que dizia, e não no mesmo capítulo ele prometeu não lançar fora nenhum que venha. Prego as duas metades e não me peçam que corte a Escritura para agradar a lógica de ninguém. E o 21º capítulo é o meu conforto depois das minhas quedas. Pedro havia negado 3 vezes que o Senhor não o repreendeu. Assou o peixe para ele e lhes fez 3 perguntas de amor. Se algum crente caído lê essas linhas, saiba que o nosso Senhor restaura junto a uma fogueira e não num tribuno. Minha teologia inteira pode ser condensada em 4 palavras: Jesus morreu por mim. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo João. Agora vamos ler o devocional da noite. Esta enfermidade não é para a morte. João capítulo 11, versículo 4. A partir das palavras do nosso Senhor, aprendemos que há limites para a doença. Aqui é um para que seu fim derradeiro é refreado, além do qual não pode ir. Lázaro pôde passar pela morte, mas a morte não foi o ultimato de sua doença. Em toda doença, o Senhor disse às ondas de dor: até aqui virás e não mais adiante. Seu propósito estabelecido não é destruição, mas instrução de seu povo. A sabedoria coloca esse termômetro à entrada da fornalha e regula o calor. Primeiro, este é o limite, é animadoramente abrangente. O Deus da providência limitou o tempo, a conduta, a intensidade e a repetição, e os efeitos de toda nossa doença. Cada batimento cardíaco está decretado, cada hora sem dormir está predestinada, cada recaída determinada, cada abatimento de espírito previsto e cada resultado santificador eternamente designado. Nada grande ou pequeno escapa da mão determinadora do Senhor que conta os cabelos de nossa cabeça. 2.
Este limite é sabiamente adaptado à nossa força, destinado para o fim e providencial conforme as graças. A tribulação não vem acidentalmente. O peso de cada golpe do cajado é precisamente medido. Aquele que não comete erros ao equilibrar as nuvens e administrar os céus, não comete enganos ao medir os ingredientes que compõem o medicamento para a nossa alma. Não há como sofrermos demais ou receber alívio tarde demais. Este limite é eternamente designado. O bisturi do cirurgião celestial nunca corta mais fundo do que realmente necessário, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O coração de uma mãe clama: poupe meu filho, mas nenhuma mãe é mais compassiva que o nosso Deus gracioso. Quando considerarmos que somos teimosos e surpreendentes, não seremos conduzidos com freios mais severos. Que pensamento repleto de consolação! Ele que estabeleceu os limites da nossa habitação, também estabelece os limites da nossa tribulação. E essa é a devocional da noite. Amanhã nós voltamos com o devocional do dia, entre 8 e 9 horas, e o devocional da noite, entre 8 e 9 horas da noite. Que Deus te abençoe nessa segunda-feira. Amém, amém, amém.